a importância dessa consciência para essa neuroalfabetização, né? O quanto ela é importante para que a neuroalfabetização realmente ela aconteça, né? Eu vinha falando aqui com a Mary, né, antes de iniciar. Por que é tão importante? Né? Porque justamente ela nos dá essa possibilidade de fazer com que a criança ela pare e pense, né? Aquela questão da metacognição, né? Do parar, do pensar, do refletir sobre o que ela vai fazer. E não apenas ela vai decodificar ali, ela vai ficar lendo os códigos sem ter nenhuma função, né? A leitura e a escrita, ela precisa ter, sim. E como eu falo desde o primeiro dia, desde o workshop, desde o primeiro dia, eu sempre venho bater nessa tecla que não existe o estalo da alfabetização, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela não vai acontecer de repente. Né? Existe um processo, né? E nós temos dois processos de aquisição dessa alfabetização, que é o processo da aquisição da leitura e o da escrita. Né? São dois processos. Então, a criança ela vai avançando a cada processo, ela vai conseguindo, ela vai subindo um degrau nesses processos para que ela atinja a consciência fonológica, para que ela atinja essa alfabetização. Né? Na leitura, nós temos 3 estágios. Aí alguém pode me perguntar, Lilian, mas o que vem primeiro, a leitura ou a escrita? Aí eu respondo, vem primeiramente a leitura. Né? A leitura, ela tem muito a ver com a fala. Né? A criança, ela já vem com esse processamento, né, desde bebezinho, para iniciar essa fala, né, para começar a falar. Então, a leitura, ela vem primeiro, porque ela vai visualizar, né, e vai fazer essa leitura. E essa primeira fase é que a gente chama de fase pictórica, né, que é a fase da imagem, do que ela vê. Tá? Ela não produz ainda, que é por volta dos 5, 6 aninhos, né, que é justamente essa fase da pré-alfabetização. Tá? Não quer dizer que a criança nessa fase não vai ler, ela pode sim ler, tá? Mas o que se espera é que ela esteja nessa fase pictórica, antes de iniciar, né, essa fase, a próxima fase. Tá? Ela não produz uma leitura com compreensão lógica da escrita. Ela não compreende aquilo, ela não está lendo aquilo ali. Ela está apenas identificando a palavra e o desenho que é familiar, que pode ser uma logomarca, né, como, por exemplo, Coca-Cola. Né? Ela sabe que ali é a embalagem do Kinder Ovo. Ela sabe que o aplicativo é o YouTube, é o Instagram, é o WhatsApp. Ela está lendo o nome? Não, ela não está lendo. Mas ela identifica aquele símbolo. Né? Ela consegue identificar. É uma leitura pictórica, a primeira leitura que a criança tem. Às vezes, nesses programas de TV, a gente percebe, levou o menino prodígio de 3 anos, de 4 anos, que lê tudo. Aí começa a passar um monte de imagem dessa, Coca-Cola, Omo, né, essas marcas. Aí todo mundo, o menino sabe de tudo, o menino é inteligente, é um gênio. Gente, ele está realizando o primeiro estágio da leitura, que é a leitura pictórica. Se a gente tirar as palavrinhas ali, Coca-Cola da marca, e colocar ela na forma escrita, né, com letrinhas separadas, sem estar ali dentro, ele não vai saber fazer essa leitura. Ele não tem essa compreensão lógica ainda, de fazer essa leitura, de juntar esses fonemas e ler. Tá? A segunda etapa dos estágios da leitura é a fase fonológica. Olha só a importância do ouvir, né? Do falar, né? Que é por volta dos 6, 7 anos. Tá? Que é justamente nesse período, finalzinho do Jardim 2, primeiro aninho. Né? A criança ela já precisa ser estimulada, porque ela já inicia aí esse processo de compreensão da estrutura da palavra. A partir deste momento, com as estimulações adequadas, ela começa a perceber
né, os constituintes quando adquire a correspondência entre letra e som. É quando ela começa a perceber que aquela letra, né, tem um som. Quando ela começa a adquirir essa percepção que o som é que vai fazer com que a criança decodifique aquilo que ela está percebendo, que ela está lendo. Tá? Ela olha a letra, ela entende o som, ela vem imediatamente. É por isso que as salinhas dos primeiro aninho, né, da antiga alfabetização, elas são mais barulhentas por conta disso. A criança ela está olhando S. Ai, que eu estou vendo um S. É o ó o som do S, é o S, né? Então ela precisa repetir essa letra para que ela compreenda que aquela letra gráfica ela tem um som, que é onde inicia realmente essa fase fonológica, né? A questão dos fonemas. Tá? Então, ela olha a letra, ela entende o som e o olhinho dela começa a percorrer e decifrar aquela palavra. Né? A gente vê aqui a imagem, por exemplo. Não dá para ver direito aqui qual é o bicho. Vamos dizer que é pato. Então, ela está vendo ali as letrinhas, está vendo a imagem e ela já começa a fazer essa decodificação da letra com som. Aí, P, pá, entendeu? Então, ela vai começar a perceber essa relação existente entre letra e som, tá? Fazendo entender que ela está lendo pelo som. Ela não está lendo mecanicamente pelo nome que ela está vendo. Ela não está lendo as letras mecanicamente. Ela está fazendo a leitura pelo som. O Boquinhas, ele é muito rico, né? Ele tem um material muito rico, esse método Boquinhas, e a gente pode trabalhar muito em sala de aula, em clínica, quem faz atendimento, quem faz reforço também é muito legal, porque ele nos dá essa possibilidade, né? Aqui eu coloquei uma imagem para exemplificar, por exemplo, você vai fazer o som, por exemplo, uma leite, né? Lei. Ó, a boca, a língua vai lá em cima, lê, né? Lê, aí já tem o né? Então a criança ela precisa compreender esses e reconhecer esse som. E o que a gente faz com a boca? Né? O que a gente faz com a boca? Qual o som? Qual a abertura? É por isso que é muito importante que a criança reconheça o alfabeto através do alfabeto Boquinhas. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo. Eu tenho alguns materiais de alfabeto do Boquinhas que podem ajudar. Não sei se eu já coloquei, eu acho que não, para vocês. Mas eu posso colocar, eu tenho alguns materiais legais que de atividades também, sugestão de atividades para trabalhar o Boquinhas. Aí a gente vem para a terceira etapa do estágio da leitura, né? Que é justamente a fase ortográfica. A criança, ela começa a perceber e usar esse processo de leitura. O processo de leitura lá, que ela percebe a letra, percebe o som e começa a fazer isso mais automatizado, um pouco mais rápido, tá? Porque ela já começa a acionar a sua estrutura lexical, né? Ela já começa a pegar na memória dela as palavras que ela já conhece, as sílabas que ela já conhece, ela já vai estar avançando de nível. Então, ela já começa essa fase ortográfica. Agora, acessar essa rota, né, ortográfica, que é mais rápida, porque ela já compreende, não quer dizer que ela vai deixar de usar a rota fonológica. Pelo contrário, tá? Ela vai sempre precisar. Por quê? Ela está nesse processo de leitura. Então, vai acontecer de ter palavras, vai acontecer de ter algumas sílabas que ela não reconhece. Então, toda vez que ela vê uma palavra nova, ela, peraí, essa letra, né? E essa aqui, com essa daqui, peraí, então, que palavra é essa que eu nunca vi, né? Às vezes, algumas crianças esbarram na preguicinha, né, de dizer, ah, não sei não ler essa palavra, porque não é uma palavra que já faz parte da estrutura lexical dela, ela não conhece aquela letra. Então,
ela precisa voltar para essa rota fonológica e utilizar as duas rotas. Eu coloquei aqui um exemplo, eu sei que está pequenininho na imagem, mas eu tenho certeza que você já viu na internet, já viu por aí esse textinho, que nós que já temos essa leitura fluente, nós que já passamos essas fases da leitura, a gente consegue ler com uma certa facilidade, né? Esse texto aqui. Ó, essa mensagem serve para provar como o nosso cérebro pode fazer coisas maravilhosas, coisas surpreendentes. No começo foi difícil, mas agora, nessa linha, o seu cérebro já conseguiu ler automaticamente. Parabéns, apenas algumas pessoas conseguem ler. Compartilhe se você conseguiu. Esse tipo de texto, ele está cheio de números, ele está cheio de códigos, né? Mas por que a gente consegue fazer essa leitura? Porque a gente automatiza, né? Ele só tem algumas letras. Por exemplo, essa mensagem não tem letra nenhuma, mas tem 4 números que a gente já identifica, já é automático, a gente já faz aquela questão da adivinhação, a gente já adivinha que é por causa da próxima palavra, que é mensagem. A gente troca automaticamente os números por letras. E é justamente isso que as crianças elas começam a fazer na fase ortográfica. Compreendem? Gente, se eu estiver falando muita coisa, muito rápido, por favor, podem dizer, Lília, não estou entendendo, tá certo? Então, esses processos de leitura... Oi? Cada um está conseguindo acompanhando? acompanhar. Ah, tá jóia, Meire, obrigada. Então, são fases que a gente precisa respeitar da criança, né? Então, até os 8 anos, mais ou menos, eles ainda estão vencendo essa fase ortográfica, né? Para daí começar essa leitura verdadeira deles, essa leitura, torná-lo um bom leitor. A chave do processo de alfabetização, né, desse processo de neuroalfabetização, porque tudo isso que a gente está falando faz parte da neuroalfabetização, porque nós estamos fazendo estímulos, né, cerebrais, né, mediante as provas neurocientíficas, né, da neurociência, que comprova que esse é o método, é a forma mais eficaz realmente da criança aprender, né, e ser um leitor. Então, a chave do processo de alfabetização está na estimulação, né, da estimulação das capacidades da consciência fonológica e metafonológica. Porque a criança, além dela ter essa capacidade da consciência fonológica, ela também precisa parar e pensar sobre o que ela está fazendo, sobre o que ela está lendo, né, que é a metafonológica. Tá? Que no início ela vai parar mais, mas depois começa a ser mais automatizado, começa a ser mais rápido. A construção da alfabetização, né? A estimulação das bases dessa aquisição da leitura, ela inicia-se aonde? Lá na base, na educação infantil, tá? A criança ela precisa ser exposta a estimulações que permitam essas reflexões sobre os sons da fala. Né? A sala de aula ela precisa estar repleta de estímulos e que a professora esteja ciente, como essa professora que está fazendo algum tipo de brincadeira, né, com a turminha, com algumas letras no chão, e você percebe que as letras elas estão um pouco misturadas, então com certeza ali ela está trabalhando a consciência assim, fonológica, do som das letrinhas, né, e todo mundo vai fazer o som, vai procurar a letrinha. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar na educação infantil. Uma coisa que a gente está muito acostumado a ver nessa linha de educação infantil, certo? É porque desde muito cedo, desde o maternal, desde muito pequenininhos, as crianças elas são submetidas à memorização, né, e à grafia das letras. Eu preciso decorar como é a letrinha A, o E, o I, o O, o BA, o B, né, o nome próprio. Eu preciso decorar como é meu nome, o nome do meu amiguinho, o dia da semana, recitar letras, organizar o alfabeto, colocar o alfabeto em ordem. Não é que essas coisas elas não sejam importantes, elas são importantes. Mas é necessário que isso é automático.
é memorização. A gente precisa utilizar de mecanismos que a criança ela faça esquemas mentais, que é isso que eu estou falando lá, dessa metacognição, né, da consciência fonológica, que ela pare, ela pense no som daquilo que ela está reproduzindo, que ela faça essa relação entre letra e som. Tá? Aí, coloque a falta de esquemas mentais faz com que as crianças cheguem ao primeiro ano do F1, tá? Do Fundamental 1, sem compreender essa relação entre fala e escrita. Para ela, não faz sentido nenhum o que está ali escrito, que ela precisa memorizar, com a fala dela. Aí sim, eu comprometo a qualidade desse futuro leitor, porque ela vai ler, ela não vai deixar de ler, ela não vai não aprender a ler, ela vai aprender. Mas com que qualidade eu vou estar formando esse leitor? Eu vou estar formando leitores fluentes, que são capazes de ler bem, de interpretar bem, que façam essa leitura. Quando a criança ela é alfabetizada pelo método da consciência fonológica, da metafonológica, ela consegue diminuir muito essas dificuldades de escrita, de leitura, de escrever errado, de trocas de letras, de trocas de fonemas, porque ela adquiriu essa consciência fonológica. Né? Falei bastante sobre o processo de leitura. Agora a gente vem para o processo de escrita. Né? A gente tem que ir lá um pouquinho, um vai fazendo parte do outro. A gente começa com a escrita alfabética, que é essa escrita que todo mundo, a gente vai, né? É justamente a produção escrita, baseada no valor sonoro das letras, nesse processo de ler e escrever. Tá? Ler e escrever depende da compreensão do que as letras representam. Eu preciso compreender, e mais uma vez eu falo, eu preciso compreender a letra e o som. Qual o som que representa essa letra? As letras, elas possuem nome e identificação, sim, que é o nome da letra. É a letra A, é a letra B, é a letra C, é a letra S. Mas qual é o som dessa letra? Qual é o som do S? É o S, né? Cada letrinha ela tem o seu som. Compreender esta base sonora é a principal aprendizagem para que a criança ela possa ter consciência da sua alfabetização desde a educação infantil. Ela compreendeu o som da letrinha, né? E não apenas o nome da letra, que é essa alfabetização mais tradicional que as crianças elas aprendem, né? Ou decoram ou memorizam só o nome de letra. Aí é onde a gente vem com a psicogênese da escrita, né? Que a gente ouve tanto falar na pedagogia. A gente ouve tanto falar na pedagogia, né? Que é de Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, que é um estudo obrigatório aos alfabetizadores. Quem trabalha com alfabetização, quem trabalha com esses níveis de escrita, ele precisa fazer esse estudo da psicogênese, sim, da escrita, precisa entender dessas fases. Às vezes eu pergunto à professora qual é o nível que a criança está. Não sei. Qual é a fase que ela está da escrita? Não sei. E isso, para mim, é uma facada, porque, para mim, realmente, o professor ele precisa compreender. Eu sei que, às vezes, a faculdade ela pincela muito, ou então a gente faz as coisas realmente para concluir, e acaba que não assimila esse conteúdo, mas é um estudo, sim, obrigatório. A criança, ela pensa a escrita a partir de uma pauta sonora. Quando eu digo, Joãozinho, vamos escrever bola, vamos lá, bó, vamos lá. O que a gente vai escrever primeiro? Bó, e ficar lá repetindo, bó, tem o ó, tem o ó, isso, tem o ó. Mas também tem uma outra que está bem forte, antes do ó, bora lá? Então, assim, ela vai pensar como ela vai escrever a partir desta pauta sonora. Por isso que é importante que ela compreenda o som. A gente entra nos níveis de escrita. O
primeiro é o pré-silábico, tá? Que representa a escrita aleatória. Quando a criança começa a fazer algumas garatujas, começa a fazer alguns desenhos, bolinhas, misturando número com letra, né? Ou seja, ainda não é aquela escrita convencional, né? Ainda não compreende como é que se dá esse processamento dessa escrita. Né? Ela ainda está processando. Lá, quando ela está, por exemplo, na fase pictórica da leitura, normalmente ela também está no pré-silábico da escrita. Ela não tem essa compreensão de uma palavra. Casa, por exemplo. Então, ela vai escrever bolinhas, tracinhos, uma letra aqui ou um número, vai acabar misturando tudo. Então, esse é o primeiro nível, que é o pré-silábico. Vamos avançar, né? Ajudar essa criança a subir o nível, a aumentar mais o nível de escrita e superar o pré-silábico, para começar a trocar essas bolinhas, esses tracinhos, por algo que faça mais sentido. Aí é onde a criança começa a entrar no silábico. Ela começa a representar a escrita, percebendo a relação com a fala, porque ela começa a perceber que a fala ela é silábica. Lembra da consciência silábica, né, que a criança precisa ter? Ela precisa compreender que bola, né, bola tem duas sílabas, que cavalo tem três, que faz parte também dessa consciência. Lá na aula que eu coloquei para vocês, da semana passada, eu falo sobre isso, sobre essa escadinha que a criança ela vai subindo da consciência fonológica. Né? Então, faz parte também dessa consciência de sílabas. Né? Para representar a palavra, a criança ela começa a colocar uma letra para cada sílaba, representando, como por exemplo aqui, ó. A professora falou gato. Ela colocou T-O. Ou seja, ela colocou duas letras, cada letra representando uma sílaba. Então, ela já começa a compreender que ali que ela tem... o som sai duas vezes, como a gente às vezes costuma dizer, abre a boquinha duas vezes. Ó, gato. Né? Então, aqui também a outra palavra, borboleta. Dois Os, T-A. Então, borboleta. Ela ainda, talvez ela já tenha alguma noção do som, que tem dois Os, que naquela palavra tem um T, tem um A, mas ela começa a colocar uma letrinha para cada sílaba. Então, essa criança, ela já está. E ela, desse jeito que está nessa imagem aqui, dessa atividade desta criança, ela já é uma silábica com valor sonoro, né? Quando ela já está com esse valor sonoro, ela já começa a perceber, por exemplo, gato. Ela colocou um T e um O, porque ela já percebe que nessa palavra já tem o valor sonoro de um T e de um O. Tá? Então, esse é o nível silábico. Avançou, começamos a trabalhar valor sonoro, né, na criança, e iniciando para que ela avance de nível. Né? O nosso desafio como alfabetizador é justamente fazer com que a criança suba o degrau, né? Então, agora vem o silábico alfabético. É quando a criança começa a pensar na palavra e não fazer hipoteticamente, colocar uma letra para cada sílaba. O silábico alfabético, ele começa a perceber os sons das letras e já coloca pelo menos uma sílaba completa da palavra. Tá? Ele já tem consciência da sílaba, mas ainda não tem essa capacidade de identificar todas. Tá? Todas, ela ainda não tem essa capacidade, mas pelo menos uma sílaba ela já identifica, já começa a colocar uma sílaba correta, certo? Então, ela começa a perceber um e outro não. Como, por exemplo, aqui, João, como um nome, né? Ele conseguiu. Aí, ó, dinossauro. Olha como ele colocou. Dinossauro. Errou? Não errou. Ele, é o nível dele. Ele está no nível silábico alfabético. Ele já consegue colocar as sílabas, tá? Com alguns
ele não tem comprometimento ortográfico nesse momento aí ainda, tá? Ele não tem a exigência ortográfica. Ah, não é com cedilha, é com SS, aí vem aquelas professoras com a letra, com a caneta vermelha. Ah, aqui tá errado. É o nível da criança. Ela está atingindo a maturidade, né, da psicogênese da escrita dela. Por exemplo, gato. Olha aqui, ó, cavalo. Na cabecinha dessa criança, o cavalo começa com K. Não está errado. Ela está no silábico alfabético. Ela vai compreender mais na frente que esse K mais um A vai ficar K, né? O valu, porque é o som que ela ouve. Cavalo. Não tem gente que fala assim? Né? Então, é por isso que as professoras de conversação têm que estar sempre atentas. Cavalo, gato, para que a criança perceba o som de cada letra e que seja de uma forma audível, seja limpa, para que a criança não tenha dúvida. Passou esse nível, aí a gente vai começar a trabalhar essas questões de trocas, né? Que aí já entra o nível de escrita alfabética, né? Quando compreende que todos os sons presentes em cada sílaba de uma palavra, ela precisa ser representada por uma letra, sem comprometimento com a ortografia, tá? Porque a ortografia, os erros ortográficos, enfim, essas coisas vão ser trabalhadas no ensino fundamental. A gente está falando aqui de crianças nível alfabetização, né? Então, esta fase ela se caracteriza pela correspondência de fonemas e grafemas. Tá? Que é justamente aquele último nível, né, que é o nível alfabético da criança. Também é o nível ortográfico de lá da leitura. Né? Quando a criança atinge o nível ortográfico, ela atinge o alfabético na escrita. Certo? Aqui, ó. Elefante. A professora colocou, vamos lá, vamos escrever jacaré. Ela já colocou lá um G, né? Ela fez a troca. Como eu falei, é sem comprometimento da ortografia, porque vai acontecer troca ainda, tá? Do G pelo J, tá? Que, por exemplo, elefante. Ela fez elefante, esqueceu o M. Mas ok, borboleta, tá vendo? Porco, pode ser que ela confunda o P pelo B. Ó, baleia já foi correto. Talvez na hora desse ditado, baleia, né, tenha sido bem detalhado. O rato, ok. Cachorro, ok. Ela colocou só um R. Mas aí, lembra, sem comprometimento da ortografia. Né? Boi, abelha. Porque a criança, quando ela está nesse nível de escrita alfabética, ela não consegue ainda fazer essa distinção entre LH, NH, CH, acaba confundindo, é normal, tá? Então, veja, olhe quantos níveis a criança precisa passar para iniciar o processo de alfabetização, né? Passando por cada processo desse, a criança está plenamente pronta para fazer essa alfabetização, certo? A alfabetização, ela não é um processo natural. O seu cérebro, nosso cérebro, ele não foi programado, ele não foi criado para que a gente do nada fizesse uma leitura, tá? Ele não é programado, não é natural como na fala. Nossa fala, gente, é natural, né? O comer é natural, o andar, o se locomover é um processo natural, respiração é natural, mas a alfabetização não. É necessário que se tenha estratégias, né, metodologias específicas para ensinar e treinar esse cérebro. Por isso que passa por todos os processos de leitura, processos de escrita. Por isso que do nada a criança vai acordar hoje e vai estar lendo, né? São processos, as coisas elas vão acontecendo. O que pode acontecer é do nível para outro a criança avançar rapidamente. Elas nos surpreendem mesmo, tá? De modo que sejam desenvolvidas e estimuladas as habilidades e percepções para a garantia de uma aprendizagem efetiva. A gente está falando aqui de uma conversação efetiva.
de alfabetização que realmente seja duradoura, né? Que tenha essa base da ciência, que é justamente esta neuroalfabetização, né? Quando a gente fala, quando a gente recebe essa criança, ou quando a gente precisa fazer essa sondagem, a gente precisa fazer uma sondagem diagnóstica, né? Que pode acontecer em qualquer etapa do ensino, seja na alfabetização, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto ano, seja a idade que for. É necessário fazer essa sondagem, sim, para que a gente possa identificar qual é o nível que essa criança está, o nível de leitura, o nível de escrita. Tá? A criança ela precisa sentir acolhida, sentir confiança nessa pessoa, nessa professora, nessa psicopedagoga, nessa pessoa que vai fazer essa sondagem. Ela precisa se sentir acolhida. Um ambiente tranquilo, que não seja como se fosse um teste, tá? Um clima bom, um clima bacana, para que essa atividade de sondagem seja feita, tá? Para que ela possa partir para a próxima etapa. Eu sempre gosto de realizar sondagens clínicas, na parte clínica, e eu acredito que na escola também ela funciona muito, pelo menos uma vez por mês, de eu ver como é que está o nível dessa criança. Né? Será que eu preciso recalcular a rota? Será que eu preciso repensar a maneira que eu estou caminhando com essa criança? Será que ela está conseguindo avançar, né, nesse processo? A gente vai vendo, quando você faz esse mês a mês, como é que a minha criança ficou, como é que ela está. Por exemplo, se eu não conseguir mês a mês, pelo menos trimestralmente, como é que ela vai avançando, qual nível, que ela está conseguindo avançar nesse processo de alfabetização, né? Fazendo essas sondagens, né? Lília, como é que eu faço a sondagem? Vou selecionar um contexto, né? Por exemplo, trabalhando alguma coisa, alguma temática, trabalhar, por exemplo, a primavera. Vou pegar palavras que tem a ver com a primavera, com flores, né? Nome de rosas, enfim. Você vai escolher essas palavras para trabalhar essas palavras. Tá? De preferência, 4 palavrinhas. É coisa assim, muito básica, que tem alguns níveis de quantidade de sílabas, por exemplo. A vogal com consoante. Por exemplo, consoante, vogal, com 4 letras, com 6 letras, com 5 letras. Então, com a variação para a gente perceber como é que está a percepção dessa criança. Ver realmente o que ela consegue avançar e o que ela não está avançando. Né? Então, é isso. Acho que a gente precisa analisar, compreender esses processos. Deixa eu ver. Pronto. A gente precisa fazer, sim, essa opção de, de sondagem, de realizar esse acompanhamento dessa criança, para que a gente perceba, né, onde é que ela está, em que nível ela está, para que a gente possa intervir da melhor maneira. Né? E vou colocar para vocês também no grupo alguns PDFs. E Meribele colocou, né, uns bem legais de consciência fonológica. Eu ainda não tive tempo de olhar, Meribele, detalhadamente aquele material, mas abri alguns e eu achei interessante, sim. Eu acho que é muito válido, né? Tem umas atividades também, umas dicas de atividades também que são bem legais. Às vezes atividades bem simples, de rimas, com desenhos, fica bem legal. Eu vou colocar algumas sugestões para vocês. Eu não prometo hoje, mas amanhã sim, eu consigo colocar com mais tempo. Tá certo, gente? Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Infelizmente, a gente ficou com um grupo super reduzido hoje, né? Deixa eu só parar aqui. Pode falar, Fran.